A narrativa de Belisayre, uma criança escravizada cuja imagem foi apagada de uma pintura do século XIX, não é apenas uma história de arte, mas uma reflexão profunda sobre a memória e a história. A pintura Belisayre e as Crianças Frey, criada pelo retratista francês Jacques Amans, ilustra uma cena cotidiana na Louisiana, onde 3 crianças brancas aparecem em destaque. Contudo, o que muitos não sabiam era que, sob uma camada que se pensava ser o céu, escondia-se a figura de um menino negro, Belisayre, cuja presença foi deliberadamente apagada, ressoando com um silenciamento de tantas vozes na história da escravidão. O mistério da pintura começou a ser desvendado quando Jeremy Simeon, um colecionador de arte, se deparou com a versão original da obra em 2013. Ele ficou intrigado ao notar que uma imagem anterior a 2005 mostrava a criança escravizada, enquanto uma versão mais recente não a incluía. Essa descoberta levou Simeon a explorar registros de leilão e arquivos fotográficos, levantando questões sobre o que poderia ter acontecido com a figura de Belisayre. Através de suas investigações, ele conseguiu localizar a pintura em uma loja de antiguidades na Virgínia, e a adquiriu, determinado a descobrir a identidade daquela criança esquecida. A pesquisa de Simeon culminou na contratação da historiadora Kate Morlas, que, utilizando registros de propriedades e censos, conseguiu traçar a história de Belisayre. Nascido em 1822 no French Quarter de Nova Orleans, ele era filho de Sally. Tragicamente, a maioria de seus irmãos e irmãs foi vendida. Este contexto familiar, marcado pela desintegração e pela dor, adiciona uma camada de tragédia à história de Belisayre e ressalta a complexidade da sua existência em um mundo que priorizava a opressão. Aos 6 anos, Belisayre e sua mãe foram comprados por Frederick Frey, um banqueiro e comerciante que possuía uma casa no French Quarter. A vida de Belisayre foi condicionada a um destino de servidão, onde ele era categorizado como um trabalhador doméstico, enquanto sua mãe atuava como cozinheira. A documentação histórica sugere que o quadro foi pintado em torno de 1837, quando Belisayre tinha 15 anos. Esse período da vida dele coincidiu com a morte de Elizabeth e Leontine Frey, que sucumbiram à febre amarela, deixando Frederick em uma situação financeira precária. O ciclo de venda de escravizados continuou, e quando Frederick faleceu, Belisayre foi vendido para Evergreen Plantation. É significativo ressaltar que a figura de Belisayre foi a única da pintura a alcançar a fase adulta, simbolizando não só a sobrevivência, mas também a invisibilidade que muitos indivíduos escravizados enfrentaram. Através de sua trajetória, podemos vislumbrar as dificuldades e os desafios enfrentados por aqueles que, apesar de sua força e resiliência, foram sistematicamente apagados da narrativa. O ato de apagar a figura de Belisayre da pintura é emblemático de uma época em que a segregação racial e a discriminação estavam em ascensão, especialmente em Nova Orleans. Craig Crawford, um especialista em conservação, sugere que o apagamento pode ter ocorrido por volta de 1900, um período em que a sociedade branca poderia não querer que uma figura negra fosse retratada ao lado de crianças brancas. Essa decisão, embora aparentemente estética, carrega uma carga política e social imensa, refletindo o desejo de erase a presença afro-americana na história e na arte. No entanto, a recuperação da imagem de Belisayre e sua inclusão na narrativa contemporânea é um passo importante na reconstrução da memória. A pintura, que agora se encontra na ala americana do Metropolitan Museum of Art, não é apenas um objeto de arte, mas um testemunho do passado. O museu está comprometido em investigar a história de Belisayre, buscando entender não apenas por que sua imagem foi apagada, mas também o que sua história pode nos ensinar sobre a luta contínua por reconhecimento e justiça. A história de Belisayre não deve ser vista apenas como um relato do passado, mas como um convite à reflexão sobre a maneira como a arte e a memória se entrelaçam nas narrativas históricas. A redescoberta da imagem de uma criança que foi silenciada nos lembra que a arte tem o poder de desafiar o esquecimento e de restaurar vozes que foram marginalizadas. Este caso emblemático nos instiga a questionar quem somos como sociedade e como podemos honrar aqueles que vieram antes de nós. Em um mundo onde as narrativas são frequentemente controladas, a história de Belisayre é um lembrete poderoso de que devemos sempre buscar a verdade, mesmo que esta verdade esteja escondida sob camadas de tinta e tempo.
A luta pela memória de Belisaire é uma luta pela dignidade, pela história e pela justiça, que ressoa profundamente em nossos dias atuais. A redescoberta da figura de Belisaire na pintura Belisaire e as Crianças Frei não é apenas uma revelação sobre uma obra de arte do século XIX, é também um marco que provoca reflexões profundas sobre a arte contemporânea e suas relações com a memória, a identidade e a justiça social. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! As implicações dessa redescoberta se estendem para diversos aspectos da prática artística atual, refletindo a necessidade de revisitar e reinterpretar narrativas históricas frequentemente negligenciadas. Uma das implicações mais significativas da redescoberta de Belisaire é a chamada para uma revisão crítica das narrativas históricas que moldam a arte. A presença de Belisaire na pintura, que foi apagada ao longo do tempo, ilustra como as histórias de indivíduos marginalizados foram sistematicamente silenciadas. Essa revelação força artistas e curadores contemporâneos a repensar como as histórias de pessoas negras e de outros grupos oprimidos são representadas nas artes visuais. A arte contemporânea está cada vez mais se voltando para a inclusão e a diversidade, buscando dar voz àqueles que foram historicamente excluídos das narrativas dominantes. Essa mudança de foco não apenas enriquece a esfera artística, mas também promove uma maior conscientização social. A prática artística contemporânea tem se concentrado na ideia de que a arte é um meio poderoso para recontar histórias, muitas vezes utilizando a técnica de desconstrução para trazer à tona elementos que foram ignorados ou apagados. A história de Belisaire exemplifica como a arte pode servir como um veículo para a memória coletiva, permitindo que novas gerações se conectem com o passado e compreendam suas implicações no presente. Outra implicação crucial da redescoberta de Belisaire é a reflexão sobre identidade e representação na arte contemporânea. A figura de Belisaire, agora reintroduzida na narrativa da obra, representa não apenas um indivíduo, mas a luta de muitos que se encontraram na mesma situação de invisibilidade. A arte contemporânea frequentemente aborda questões de identidade de forma multifacetada, explorando como raça, gênero e classe social influenciam a forma como as pessoas são representadas, percebidas. Artistas contemporâneos têm se engajado em práticas que desafiam as normas tradicionais de representação, criando espaços onde a diversidade de experiências pode ser celebrada e visibilizada. A redescoberta de Belisaire serve como um exemplo de como a arte pode questionar e subverter estereótipos, permitindo que as vozes que foram silenciadas encontrem espaço para serem ouvidas. Essa mudança é particularmente relevante em um momento em que questões de justiça social e equidade estão em destaque nas discussões culturais. Além disso, a redescoberta de Belisaire destaca o papel da arte como um catalisador para a justiça social. As narrativas que emergem da história da pintura não apenas iluminam o passado, mas também oferecem uma plataforma para discutir temas contemporâneos como racismo, desigualdade e reparação. A arte, em sua essência, pode funcionar como um meio de resistência e ativismo, proporcionando uma maneira de abordar questões difíceis e provocar diálogos significativos. Na arte contemporânea, muitos artistas utilizam suas práticas para abordar injustiças sociais, criando obras que não apenas refletem suas próprias experiências, mas que também buscam inspirar mudança. A história de Belisaire, ao ser recontextualizada, torna-se uma ferramenta poderosa para questionar as estruturas de poder que perpetuam a marginalização, incentivando um exame mais profundo das desigualdades ainda presentes na sociedade atual. Em última análise, a redescoberta de Belisaire transcende o âmbito da arte e toca questões fundamentais sobre a memória, identidade e justiça social. As implicações dessa revelação para a arte contemporânea são vastas e profundas, convidando artistas, curadores e o público a refletir sobre como as narrativas históricas são construídas, desconstruídas. Ao resgatar a figura de Belisaire, a arte contemporânea se vê desafiada a ser um espaço de inclusão, onde todas as vozes podem ser ouvidas e celebradas. Essa história nos lembra que a arte não é um mero reflexo da realidade, mas sim uma força dinâmica que pode moldar percepções,
provocar mudanças e, acima de tudo, restaurar memórias que merecem ser lembradas. A redescoberta de Buenos Aires é um convite para que todos nós, dentro e fora do mundo da arte, nos comprometamos a buscar a verdade e a justiça, honrando aqueles que vieram antes de nós e trabalhando para um futuro mais equitativo. A redescoberta de Buenos Aires não apenas desafia a forma como vemos a arte do passado, mas também nos força a refletir sobre a importância da memória coletiva na arte contemporânea. A memória coletiva é um conceito que se refere à forma como grupos de pessoas lembram e interpretam eventos passados, influenciando a cultura e a identidade. No contexto da arte, essa memória revela-se como uma ferramenta essencial para a construção de narrativas que refletem a diversidade das experiências humanas. A memória desempenha um papel crucial na formação da identidade cultural, especialmente em sociedades que enfrentaram a opressão e a marginalização. No caso de Buenos Aires, sua redescoberta ajuda a reescrever a narrativa sobre a história da escravidão na América, trazendo à tona as vozes dos que foram silenciados. A arte contemporânea, ao abordar questões de identidade cultural, permite que essas memórias sejam resgatadas e celebradas, proporcionando um espaço para que os artistas possam explorar suas próprias histórias e as histórias de suas comunidades. Artistas como Kerry James Marshall e Kendi Wiley têm se destacado nesse campo, utilizando suas obras para reimaginar e reivindicar a representação de pessoas afro-americanas na arte. Através de suas práticas, eles não apenas desafiam as narrativas tradicionais, mas também promovem uma nova forma de ver a história, onde a diversidade e a complexidade das experiências são reconhecidas e valorizadas. A redescoberta de Buenos Aires, nesse contexto, serve como um lembrete poderoso de que a arte pode ser um meio para reafirmar a identidade cultural e para reivindicar espaço em uma sociedade que, frequentemente, tenta apagar essas histórias. Outro aspecto importante a se considerar é o papel da arte como uma ferramenta de educação e conscientização. A redescoberta de Buenos Aires e a história que a acompanha oferecem uma oportunidade valiosa para educar o público sobre as realidades da escravidão e suas consequências duradouras. A arte contemporânea pode servir como um meio de engajamento, levando as pessoas a refletirem sobre questões históricas e sociais que muitas vezes são ignoradas. Exposições e projetos artísticos que abordam a história da escravidão, como o The Slave Ship de David Ammons, visam não apenas informar, mas também provocar um diálogo crítico sobre as injustiças do passado. A arte, ao ser utilizada como um meio de conscientização, tem o potencial de criar um espaço para discussões significativas sobre racismo, desigualdade e reparação, incentivando o público a questionar suas próprias percepções e preconceitos. À medida que avançamos para o futuro, a redescoberta de figuras como Buenos Aires nos desafia a fazer um compromisso com a justiça social dentro do mundo da arte. A prática artística contemporânea não pode se separar das questões sociais que permeiam nossa realidade. O engajamento com a história é essencial para que possamos construir um futuro que não repita os erros do passado. As vozes que emergem das narrativas de injustiça e opressão precisam ser ouvidas e valorizadas, e isso requer um esforço consciente de artistas, curadores e instituições. Iniciativas que promovem a inclusão de artistas de diversas origens, bem como o apoio a projetos artísticos que abordam injustiças sociais, são passos importantes nessa direção. O papel da arte, portanto, não é apenas refletir a realidade, mas também moldá-la, apresentando novas possibilidades e alternativas para a sociedade. A história de Buenos Aires, ao ser recontextualizada, torna-se um símbolo de resistência e esperança, inspirando todos nós a trabalhar por um mundo mais justo e inclusivo. A redescoberta de Buenos Aires revela a complexidade da relação entre arte, memória e identidade. Em um momento em que a sociedade busca reconciliar-se com seu passado, a arte contemporânea emerge como um espelho que reflete nossas verdades mais profundas e um catalisador que provoca mudança. Ao explorar as histórias muitas vezes esquecidas, como a de Buenos Aires, a arte não apenas nos conecta com o passado, mas também nos convida a imaginar e a construir um futuro onde todas as vozes são ouvidas e valorizadas. Assim, a redescoberta de Buenos Aires nos lembra que a verdadeira essência da arte reside na sua capacidade de contar histórias, de provocar emoções e de inspirar ação.
Nesse sentido, a arte contemporânea tem o poder de iluminar as sombras da história, encorajando-nos a não apenas olhar para trás, mas avançar com um compromisso renovado com a justiça e a verdade. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!